Graça e paz, amados, tudo bem? Eu gostaria hoje de estar compartilhando com vocês um bate-papo sobre a graça, um estudo sobre a graça de Deus. Se nós fôssemos estudar, falar sobre a graça, nós levaríamos aqui dias estudando só sobre esse tema, porque a graça de Deus é algo imensurável, é algo que não tem como nós medirmos. E eu gosto muito, sou suspeito a falar desse tema, porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Quando eu falo que eu fui alcançado pela graça de Deus, eu vou direto ao tema do que é graça. Graça, no dicionário, significa um favor não merecido. Ou seja, eu não mereci, eu não busquei. Um dia eu vou dar o testemunho da minha conversão ao Senhor, mas foi uma situação precária, onde o meu coração estava totalmente revoltado contra Deus, eu não estava buscando ao Senhor, eu não estava arrependido dos meus pecados, eu não estava em busca de salvação, muito pelo contrário, eu me encontrava em um ambiente totalmente revoltoso, em rebeldia com Deus, no fundo de um poço que parecia não ter fim, e quando de repente a graça de Deus me alcançou, essa graça irresistível, como o apóstolo Paulo fala, essa graça que nos atrai, esse favor de Deus que nos atrai de uma forma que nós não temos como dizer não. É um presente que nos é dado que nós não temos como negar, nós não temos como dizer eu não recebo, porque a graça de Deus ela é tão sublime, tão suprema, tão maravilhosa a graça, que ela nos alcança de uma forma irresistível. E eu não tive como resistir à graça de Deus. Não tive como resistir ao chamado de Deus na minha vida, na situação que estava vivendo naquele momento. E quando eu digo que foi graça, foi porque eu não busquei a Ele. Eu não escolhi a Deus. Eu não escolhi a Jesus. Hoje é muito comum nós vemos pessoas insistindo para que as pessoas aceitem a Jesus. Não, eu não aceitei Jesus. Foi Ele quem me aceitou. Foi Ele quem me alcançou. Eu não fiz nada para merecer a minha salvação. Eu não fiz nada para merecer o amor de Deus. Eu não busquei, eu não fiz campanha, eu não subi monte, eu não fiz nada. Ele me alcançou pela sua misericórdia. E é por isso que eu sou apaixonado por esse Deus. É por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Porque a graça dele me alcançou ainda quando eu não merecia e ainda não mereço. Eu sou fruto da graça de Deus. Nós vemos aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo escrevendo, aos irmãos lá de Éfesos o seguinte: porque pela graça sois salvos. É pela graça que nós alcançamos a salvação. Por meio da fé, não há outro caminho. Não é por campanha, não é por você ter um cartão de membro. Essa graça não chega à sua vida para te salvar porque você fez algum propósito, você fez alguma promessa. Não, é por meio da sua fé. Quando perguntaram a Pedro o que preciso fazer para ser salvo, quando perguntaram a Paulo o que eu preciso fazer para ser salvo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A todo momento que nós vemos alguém questionando a salvação, pedindo, perguntando, o que nós vemos em referência à salvação é creia. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Creia e serás salvo. Por quê? Porque a graça já nos foi dada. Nós adquirimos, nós tomamos posse dela pela fé. Ou seja, foi um presente enorme, gigantesco, pago por um preço muito caro, que foi o sangue de Cristo, que foi colocado diante de nós. Está ali aquele presente diante de você, na sua cara, na sua frente, na frente de cada um de nós. Cabe agora a gente estender a mão e tomar posse desse presente. A graça de Deus é esse presente. Complementando, o apóstolo Paulo diz: isso não vem de vós, é um dom de Deus. Portanto, o que eu falei aqui, em momento nenhum é herético ou antibíblico. Eu estou falando o mesmo que o apóstolo Paulo falou. Isso não vem de nós, é um dom, é um presente, é uma dádiva. Dom é presente, é um presente de Deus. E ele ainda diz, não é de nós, porque não vem das obras para que ninguém se glorie.
porque o que nós vemos hoje é muita gente falando assim, eu estou pagando um preço, porque o evangelho, ser salvo, tem que pagar preço, eu estou pagando um preço pela vida de fulano, eu estou pagando um preço para você ser abençoado. Balela, irmãos. Não existe essa de ninguém pagar preço por você, porque o único que tinha de pagar o preço já pagou. O nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Santo Perfeito, o único que veio a essa terra com uma missão de pagar um preço pela sua vida. Não é pastor, não é missionário, não é apóstolo, não é ninguém. Não há ninguém nesse mundo que vá pagar preço por você. Se o cara quer subir monte para orar pela sua vida, amém, é mais que obrigação. Porque a Bíblia nos diz para orar um pelos outros. Se alguém quer jejuar pela sua vida, amém, que bom. Está sendo igreja, está cumprindo a palavra. Porque a Bíblia nos ensina a cuidar um dos outros. Agora, ninguém paga preço pela vida de ninguém. Ninguém paga preço, o único que pagou o preço foi Jesus. Ele sim pagou o preço pela minha vida. A minha vida foi comprada por Ele, por um preço muito caro. O que eu posso fazer é orar pelas pessoas, é sair de madrugada para evangelizar as pessoas, é abdicar de mim, da minha vida em função de levar o evangelho de Cristo, as boas novas, às pessoas. Mas com isso eu não estou pagando preço nenhum. Com isso eu estou cumprindo o meu ID. Eu estou cumprindo a ordem de Cristo para a minha vida, de ir e fazer discípulos. Versículo 10 diz, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, fazer boas obras, andar, né, nos caminhos do Senhor, cumprir aquilo que Deus preparou para nós, já estava no propósito de Deus, não é pagar preço. Que a gente consiga entender, irmãos. Eu sempre tenho chamado a atenção de vocês para que meditem na palavra de Deus, desde o primeiro dia de estudo. Aliás, eu acho que esse foi o nosso primeiro estudo. Eu falei sobre meditar na lei do Senhor, meditar na palavra do Senhor, remoer essa palavra, assim como ruminar, como um animal rumina o alimento. O que você lê, o que você fica ruminando aquilo. Eu quero te convidar hoje a passar o seu dia hoje, a sua semana, ruminando sobre a graça de Deus. Pense o quanto você é especial, o quanto Deus te amou, o quanto Deus pagou um preço caro pela sua vida. Não foi homem, não foi mulher nenhuma, não foi igreja, não foi denominação, não foi religião, foi Jesus Cristo, o preço que Ele pagou para que você hoje pudesse de graça, ter a sua salvação. Apenas bastando você alcançá-la, tomar posse dela, mediante a fé. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E essa graça, amados, continua nos alcançando. A cada dia, a graça de Deus se manifesta em nós. Você quer ver como a graça de Deus se manifesta na vida de um crente quando ele cai? Essa semana mesmo na minha casa, eu, conversando com um grupo de irmãos, eu falava sobre isso. A diferença do crente que cai e não se levanta, e daquele que cai e escorrega e se levanta. Muitas das vezes, quando nós caímos e ficamos prostrados, é porque nós não entendemos a graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender que nós somos humanos. Eu, você, qualquer um de nós podemos cair. Sabe por quê? A Bíblia diz que quem tem pé, cuidado para que não caia. Nenhum de nós pode dizer, eu sou um super crente, eu não caio nisso, esse erro eu não cometo. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos. A nossa natureza humana é falha. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu aqui para Efésios, ele também escreveu aos Romanos, dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O mal que eu quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Ou seja, ele, apóstolo Paulo, tinha uma luta interna para fazer o bem, para andar na luz, para viver na graça. Só que o apóstolo Paulo entendia o que era graça. Ele sabia que por mais que a nossa carne muitas das vezes nos dê uma rasteira, mais que o inimigo muitas das vezes nos leve a agir de forma equivocada, não é o diabo. Para de colocar a culpa no diabo. O diabo não derruba ninguém. Nós é que nos permitimos cair. O diabo coloca as bandeiras, mas nós aceitamos aquilo que ele nos oferece. Quando nós começamos a entender que a graça de Deus está ali, por mais que eu escorregue, por mais que eu caia, as mãos do Senhor estão estendidas para que eu pegue nas mãos do Senhor de novo e me reerga, me coloque de pé de novo, eu me levante.
Isso é entender a graça de Deus. A graça de Deus é o que impede de que quando eu caia, eu fique prostrado, eu desista, eu perca a minha fé. Não importa quantas vezes você caia, a graça do Senhor está ali para te alcançar. Ah, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Não é isso que eu estou dizendo. Até porque a Bíblia diz que o justo não tem prazer em pecar. Se você peca deliberadamente, se você tem alegria no que você faz de mal diante dos olhos do Senhor, o que você precisa é conhecer Jesus de verdade, converter o seu coração, porque você nunca conheceu Jesus. Mas se você conhece Jesus de verdade, você não tem prazer em pecar. O cristão, ele peca sim porque ele é humano, ele escorrega, ele dá seus deslizes, e ele cai muitas das vezes até no chão, mas quando ele cai, logo ele sacode a poeira, se levanta, pega na mão do Senhor e ele pede auxílio ao Senhor pela sua graça para se pôr de pé novamente e retomar a sua caminhada em direção à santidade, em direção à vida com Deus, porque foi para isso que nós fomos chamados, para sermos vitoriosos em Cristo. E por mais que a gente muitas das vezes deslize, escorregue, caia, o Senhor vai estar sempre pronto a nos levantar, porque Ele nos deu a sua graça, o favor não merecido de sermos salvos. Ele nos chamou, nos vocacionou para reinarmos com Ele pela graça. Tudo que você tem, tudo que você vai receber, até mesmo aquela glória que o apóstolo Paulo escreveu, que nos há de ser revelada, isso também faz parte do pacote que veio embrulhado no papel chamado graça de Deus, a graça divina. Amém, amados? Meditem sobre a graça. É o convite que eu faço a vocês para esta semana, para hoje. Meditem, ruminem a importância da graça de Deus na sua vida.